Salve família! Hoje vamos iniciar mais um episódio do quadro Curiosidades Eterno Aprendiz e falaremos sobre a Roma Antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos por volta de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre por ordem de Amulho, que seria um usurpador do reino. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulho. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e transformou-se no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas às margens do rio Tibre. Depois da conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. A civilização romana tem origem com a expansão e consolidação do poder de Roma sobre a Península Itálica e os territórios vizinhos. A origem da civilização romana é uma mescla de influências de culturas etruscas, gregas e orientais. Se os gregos se destacam pela filosofia e os egípcios pela arquitetura, podemos dizer que os romanos se sobressaíram por construir um império que durou 1000 anos. Assim, organizaram um sistema de comunicação, de transporte e de leis que pôde ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Os romanos souberam se apropriar de vários aspectos dos povos que conquistavam e romanizá-los. A arte da guerra, como expressou o poeta Virgílio na sua obra Eneida, parecia ser o objetivo dos romanos. Lembra-te, romano, de submeter os povos a teu império. Tua missão é de impor as condições de paz, poupar os vencidos e abater os soberbos. A organização política da civilização romana foi mudando conforme as conquistas territoriais aconteciam e a população crescia. Podemos distinguir 3 fases. A monarquia, que durou de 753 a.C. a 509 a.C., é um período envolto em lendas e com pouca documentação. A República Romana, a primeira experiência republicana da história, e o Império Romano, que foi quando a civilização alcançou o seu máximo esplendor. A economia romana baseava-se na agricultura, no comércio entre as distintas províncias, nas conquistas territoriais para alimentar a população e na escravidão. Os romanos também desenvolveram uma eficiente arrecadação de impostos que deveriam ser entregues à capital diretamente. Com o tempo, isso foi gerando corrupção
pois era comum os governantes das províncias sonegarem certas quantidades de dinheiro ao governo. Herdeiros da arte grega, os romanos espalharam suas esculturas, pinturas e mosaicos por todo o território que conquistavam. Igualmente, construíam teatros onde podiam ser apresentadas peças que serviam para instruir e divertir a população. Também faziam termas, praças e mercados a fim de dar mais comodidades aos habitantes. Em algumas cidades, eram levantadas arenas para jogos de gladiadores, recriações de batalhas e lutas entre homens e animais selvagens. Os romanos abastados prezavam pelo conforto e geralmente nas casas dos patrícios havia água encanada. Se o rio não estivesse perto da cidade, um aqueduto era levantado para trazer a água à população que a recolhia nas fontes instaladas na cidade. As colunas romanas também se tornaram uma marca registrada dessa cultura e estavam presentes nos fóruns e templos. Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Grande parte dessas divindades foi trazida do panteão grego. Assim, Afrodite se transformou em Vênus, Ares virou Marte, Hera, esposa de Zeus, foi chamada de Juno pelos romanos, e o todo-poderoso Zeus grego se converteu em Júpiter. Além disso, haviam os deuses domésticos que eram cultuados por algumas famílias. Com a restauração do império, os governantes mais importantes eram declarados deuses pelo Senado, e o seu culto podia se estender por todo o território romano. O direito romano inspirou boa parte do direito ocidental, tal como o conhecemos hoje. Assim como a política e a economia, o direito romano acompanhou a evolução da sociedade. Soube incorporar as novas populações ao Império Romano, proteger a propriedade privada, definir os deveres da família, limitar o poder de atuação dos magistrados e outros mais. Uma das inovações romanas em relação aos gregos e aos povos vizinhos foi a sistematização das leis e o aparecimento de uma classe de juristas profissionais. Dessa maneira, os magistrados romanos deviam conhecer e estar aptos a aplicar essas mesmas leis. Os gregos, por exemplo, nunca trataram as leis como uma ciência isolada da filosofia. Apesar de ter desaparecido como civilização, o fato é de que o mundo ocidental é herdeiro direto da civilização romana. Podemos ver essa influência nos aspectos mais cotidianos como as artes e a arquitetura, inclusive em provérbios até hoje compreensíveis para nós que estamos no século XXI. Alguns dos exemplos: todos os caminhos levam a Roma, em Roma, faça como os romanos, quem tem boca vai a Roma, Roma não se faz num dia. Na Roma monárquica, de 753 a.C. a 509 a.C., a sociedade era formada basicamente por três classes sociais: os patrícios, a classe dominante formada por nobres e proprietários de terra; os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários; e os clientes, que viviam na dependência dos patrícios e os plebeus
e eram prestadores de serviços. Na monarquia romana, o rei exercia funções administrativas, judiciais e religiosas. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo, e sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. Em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. A República Romana foi de 509 a.C. a 27 a.C., e a implementação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou no cargo das magistraturas, ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob a sua dominação. Entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas: tribunos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e a lei canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas de Guerras Púnicas, de 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava o de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas dos escravos foi liderada por Espartaco, entre 73 a 71 a.C., à frente das forças rebeldes. Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Popeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, que foi constituído por Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas por poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de Princeps, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do império que era disfarçado de república. No Império Romano, de 27 a.C. a 476, o imperador Otávio Augusto
reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos políticos. A famosa política do pão e circo. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre as principais estão os imperadores Tibério, de 14 a 37, Calígula, de 37 a 41, Nero, de 54 a 68, Tito, de 79 a 81, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138 e Marco Aurélio, de 161 a 180. A partir de 235, o Império Romano começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar, num período de apenas meio século, de 235 a 284. Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Algumas curiosidades sobre o Império Romano são que, devido à expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Essa crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Os romanos também prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa e os pobres possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente, iam regularmente aos banhos públicos. E você, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Deixe nos comentários ideias e sugestões para os próximos vídeos. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma das notificações e compartilhar. Tamo junto, família!